Olá pessoal, eu sou a Érica Mariosa e hoje nós vamos conversar neste curso sobre a produção de conteúdo em comunicação sobre liberdade de expressão e responsabilidade social. Nesta parte, vamos na estruturação do projeto de divulgação científica com responsabilidade ética e social. Nesse módulo, nós vamos destacar o modelo de comunicação, como a informação é produzida, visibilidade, jornalismo e liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. E antes de darmos início à estruturação dos projetos de divulgação científica, precisamos ter em mente algumas mudanças na comunicação que ocorreram nas últimas décadas, principalmente no que se refere a projetos realizados online. Desde a prensa de Gutenberg no século XIV, que possibilitou a impressão em larga escala, até o início da popularização da internet no fim do século XX. A comunicação se desenvolveu a partir da ideia do emissor e do receptor. Neste formato, mesmo em épocas atuais, o retorno desse receptor sobre suas dúvidas, impressões e entendimento dessa informação era precário, e em alguns casos até inexistente. Com a popularização da internet e o desenvolvimento de tecnologias de informação, o retorno desse receptor se tornou mais ativo e possibilitou que este mesmo receptor também produzisse novas informações, a partir do primeiro e tornando-se, portanto, um emissor. Nesse sentido, a comunicação digital inaugura uma nova convergência digital, pois do unidirecional, linear e autoritário paradigma da transmissão da informação, passamos a um modelo de rede, isso é, ao ato de conectividade e interação. O emissor, ao produzir uma informação, deve se atentar a detalhes importantes para não cair em erros e acabar disseminando informações inverídicas ou imprecisas. Ao perceber um possível assunto de interesse do seu público, o emissor passa para a fase de checagem, a fim de apurar quais daqueles pontos do assunto são corretos e quais não são, ou a necessidade de um aprofundamento e possibilidade de abordar outros aspectos interessantes que ainda não haviam sido percebidos. Após essa fase de checagem, o emissor edita a informação conforme seu veículo e seu público, se atentando a possíveis erros interpretativos na edição final. Após a informação produzida, o emissor busca criar maneiras de atrair a atenção desse público para a sua informação. E isso não se dá somente na construção da notícia, mas no entendimento sobre como a plataforma de divulgação funciona e como o seu público prefere consumir essas informações. Na comunicação digital, acrescenta-se as problemáticas dos algoritmos que mudam sem aviso prévio. E para que a ansiedade em atender às necessidades do público, da visibilidade e dos algoritmos não prejudique a informação, novamente vamos sugerir o Código de Ética do Jornalismo, que tem os pontos como relevância e utilidade pública, objetividade, imparcialidade, ou seja, dá os dois lados da moeda, verdade e precisão, confidencialidade, além da importância de fiscalizar e denunciar poderes públicos e privados, assegurando a transparência das relações políticas, econômicas e sociais. Nesse sentido, nós vamos chamar a atenção aqui nesse curso para a importância do editorial em um veículo de comunicação. Sim, porque quando temos um canal de divulgação científica e falamos para um público, nós somos um veículo de comunicação, assim como o jornalismo. Deve ser pensado de forma a estabelecer regras e diretrizes para que o canal saiba quando passar e quando não ultrapassar. O Código de Ética é uma base importante para redigir esse editorial, mas é claro que existem outras opções. Por exemplo, regras e diretrizes que os emissores estabelecem para o seu veículo de comunicação, políticas pré-estabelecidas de ações mediante a erros do emissor, ou mediante a haters, ou mediante ações que atendam ao interesse desse público, a disseminação da informação ou ações que não infringam a lei brasileira. Dentre elas, destaca-se a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. A liberdade de imprensa decorre do direito à informação. É a possibilidade do cidadão criar e ter acesso a diversas fontes de informação, notícias, livros, jornais, sem a interferência do Estado. O artigo descreve a liberdade da publicação de circulação de jornais em meios similares dentro do território nacional. Já a liberdade de expressão está ligada ao direito de manifestação de pensamento, a possibilidade do indivíduo emitir suas opiniões e ideias e expressar atividades intelectuais, artísticas, científicas, de comunicação, sem a interferência ou retaliação do governo. É importante também pontuar que o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos define o direito
como liberdade de emitir opiniões, ter acesso, transmitir informações de ideias por qualquer meio de comunicação. Mas é importante também ressaltar que o exercício de ambas liberdades não é ilimitado, e todo abuso e excesso, especialmente quando verificada a intenção de injuriar, caluniar e difamar, pode ser punido conforme a legislação civil e penal brasileira. Sendo assim, comunicar on e offline é estar imerso nessa luta entre produzir informação de forma ética, responsável, atendendo às expectativas do público e dos algoritmos. Cometer erros é normal, e o importante é ter nossos conceitos éticos estabelecidos dentro do editorial, uma vez que nos entendemos como veículos de comunicação. Mesmo que a sua proposta seja um pouco mais informal, como um bate-papo sem roteiro, ainda assim é preciso ter em mente que você está falando com o público. E nessa posição nós nos colocamos como figuras que influenciam decisões, inclusive em momentos combativos em que damos visibilidade a conteúdos no qual não concordamos. É importante lembrar que o show, o espetáculo, a emoção provoca reação. E aquilo que tínhamos intenção de combater passa a chegar a muito mais pessoas porque nós demos visibilidade. No próximo módulo, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre comunicação não violenta, tema fundamental para darmos continuidade à estruturação dos projetos de divulgação científica com responsabilidade ética e social. Até lá!